grupos de animais apresentam que anexos embrionários, né? Eu posso classificar os animais vertebrados, só faz sentido essa classificação nos vertebrados, porque anexos embrionários são exclusividade deles. Eu posso classificar eles em anaminiotas e aminiotas. Alguém vai dizer, óbvio, né? Anaminiota, quem não tem amínio. Aminiota, quem tem amínio. Beleza. Entretanto, eu queria colocar a ideia além disso. Para mim, gente, quando eu falo em anaminiota, vai ser lá uma criatura que apresenta o desenvolvimento embrionário em meio aquático. Ora, moçada, se você tem o desenvolvimento embrionário em meio aquático, para começar, não existe o risco de você desidratar. E uma vez que não existe o risco de você desidratar, o ovo não precisa ter uma casca impermeável. Não precisa ser impermeável, porque nesse caso, se ele perder água, ele está no ambiente aquático, ele repõe água facilmente. Se ele estivesse no ambiente terrestre, que ele estaria morrendo de medo de desidratar, aí sim faria sentido o ovo ter uma casca impermeável para evitar a perda de água, para evitar a desidratação. Mas quem está dentro d'água, onde desidratação não é um problema, não tem perigo de você desidratar, o ovo não precisa ter uma casca impermeável. Inclusive, já que a casca não é impermeável, isso aqui possibilita trocas aquosas com o meio. O que quer dizer, então, que você automaticamente não precisa de um amínio. Ora, qual é o papel do amínio? O amínio é aquela bolsa onde você tem um líquido amniótico, onde você tem um meio líquido para manter o embrião hidratado. Se você já está no ambiente aquático, se nesse caso a casca não é impermeável e possibilita trocas com o meio, automaticamente o meio aquático ele já hidrata o embrião. Já que o meio aquático já hidrata o embrião, não tem necessidade de você apresentar um amínio. Na verdade, não precisa de amínio, nem precisa de cório. Ora, já que você está dentro da água e a casca possibilita trocas com o meio, basicamente, gente, a água realiza trocas gasosas. Ela vem e traz oxigênio, ela vai e leva o gás carbônico. Você não precisa de alantoide. Claro, moçada, por que não precisa de alantoide? Porque como você está dentro d'água e a casca do ovo não é impermeável, a água elimina as excretas. Que nem você, quando está na piscina, fica fazendo xixi na piscina. Não, pelo amor de Deus, não faça xixi na piscina, não. Mas, por exemplo, lá no mar, né? Tudo bem, que é bem mais amplo, dilui com mais facilidade o xixi. Você bota o xixi para fora e pronto, despreocupa, né? Dilui e vai embora e não tem problema. E quem se desenvolve em ambiente aquático, faz isso. Xixi na piscina, não, na piscina não, pelo amor de Deus. Mas faz xixi no ambiente aquático para exatamente se livrar das excretas, então não precisa de um alantoide. Em outras palavras, dizer que alguém é anaminiota não quer dizer que ele não tem amínio. Quer dizer que ele tem um desenvolvimento embrionário na água e ele não tem nem amínio, nem cório, nem alantoide, porque não precisa. Quem são os animais vertebrados que se desenvolvem na água? Peixes, né? Óbvio. E, gente, anfíbios. Se você parar para pensar, o anfíbio adulto é terrestre, mas o anfíbio na fase lavária, girino, ele é aquático. Quem são os anexos embrionários que o peixe tem? Somente saco vitelínico. E os anfíbios? Aí você tem uma certa discussão em relação aos autores. Tem autores que afirmam que não há nenhum anexo embrionário em anfíbios. Tem autores que afirmam que anfíbios têm saco vitelínico. Não é muito bem caracterizado, mas alguns autores consideram a existência de um saco vitelínico. De modo que, em outras palavras, não se preocupe, né? O vestibular não vai perguntar exatamente isso. Agora é bom ter uma noção, né? Peixe tem. Anfíbio? Bom, talvez tenha, talvez não. Quando ele tem, não é muito bem caracterizado e por isso a dúvida. Se anaminiota é a galera que é desse jeito, você tem a moçada que é aminiota. Ora, aminiota tem amínio, né, Landim? Ok, é uma maneira de ver as coisas. Eu prefiro pensar de outro jeito. Quem é aminiota apresenta desenvolvimento embrionário em meio terrestre. E a partir do momento que você tem o desenvolvimento embrionário em ambiente terrestre, isso quer dizer que você, a vida inteira, tem que se preocupar com a possibilidade de desidratar até a morte.
já que você tem esse perigo de desidratar até a morte, é importante que seu ovo tenha uma casca impermeável, que impeça que você perca água para você não desidratar. Agora, já que esse ovo tem uma casca impermeável, ele não vai permitir trocas aquosas com o meio, a água não sai, mas a água também não vai entrar. E já que ele está no ambiente terrestre, já que a água não entra, a água não sai, esses carinhas agora vão precisar de um âmino, exatamente como um meio aquoso para hidratar o embrião, vão precisar de um córeo para poder realizar trocas gasosas com o meio, trocas aquosas, a água não entra, a água não sai, mas gases podem passar e o córeo trabalha com isso, e vão precisar de um alantoide, já que o ovo tem casca impermeável, não dá mais para ficar fazendo xixi na piscina, né? Não dá mais para você simplesmente eliminar água no meio, você vai ter que ter um alantoide para poder armazenar as excretas dentro de você até o ovo eclodir. Em outras palavras, quando eu digo que alguém é anamniota, não quer dizer que ele não tem âmino, quer dizer que ele não tem âmino, não tem córeo e não tem alantoide, porque se desenvolvem em meio terrestre, o ovo apresenta casca impermeável, esses caras precisam de âmino, córeo e de alantoide. Quem são os animais vertebrados que apresentam desenvolvimento embrionário em meio terrestre? Ora, são eles répteis, aves e mamíferos. Só que com um detalhe, quando a gente fala lá em mamíferos, nos mamíferos, alguns desses anexos embrionários, eles vão acabar sendo atrofiados. Exatamente, você vai ter que alantoide e o saco vitelínico, eles vão ser atrofiados. Por quê? Porque você tem uma placenta, devido à existência da placenta. Então, notem bem que quando você pega esses três grupinhos de animais, répteis, aves e mamíferos, esses caras apresentam todos os anexos embrionários. Todos os 4. Eles têm âmino, córeo, alantoide, sim, e por que não lembrar, eles têm saco vitelínico. Apenas no grupo dos mamíferos, como a placenta assume a função de alantoide de saco vitelínico, essas estruturas acabam sendo atrofiadas. A gente conversa um pouquinho melhor a respeito, claro, da placenta.